Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é o primeiro vídeo da série Luz do Mestre. Nesta série traremos raríssimas pérolas do conhecimento ancestral, nas palavras de alguns daqueles que considero serem verdadeiros mestres espirituais. E vamos começar com uma palestra da Mestre Shingai. A Mestre Shingai foi quem me iniciou no método Kuan Yin de contemplação da luz interior e do som interior. E vamos aqui ouvir as palavras que ela proferiu numa palestra no dia 6 de março de 1986, falando sobre o som interior. É um tema que eu tenho vindo a trazer já algumas vezes nos meus vídeos e esta palestra tem o título Som Mundano versus Som Supramundano. E vamos ouvir as palavras da mestra. Vamos começar falando do som que normalmente ouvimos, para depois abordar o som que transcende este mundo, o som de Deus. Desde a antiguidade, a música desempenha um papel importante em nossa vida. Seria difícil imaginar um mundo onde não houvesse música. A música clássica é mais suave e delicada. Deixa os ouvintes mais felizes, pacíficos e benevolentes. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas eram mais nobres e bondosas antigamente. A música moderna é mais estimulante. É mais difícil ensinar quem sempre se expôs a esse tipo de música, que simboliza a personalidade e o comportamento das pessoas de hoje. As instruções de saúde mental, as instituições de saúde mental, geralmente os médicos indicam música suave para acalmar os pacientes. Quando estamos aborrecidos ou estressados, ouvir música vai aos poucos relaxando nossa mente. Tudo o que há no universo vibra e essa vibração se transforma em som. Da mesma forma como as ondas eletromagnéticas numa estação de rádio são convertidas em som pelas emissoras de rádio. Todas as coisas que existem no universo, sejam elas pedras, plantas ou seres humanos, vibram, cada qual numa frequência própria e específica. E é justamente essa diferença na frequência vibratória que dificulta a comunicação entre animais e humanos. E até mesmo entre marido e mulher. As vibrações de algumas pessoas são inferiores. Por isso sentimos um grande mal-estar quando entramos em contato com elas. Ao contrário, há pessoas cuja vibração, aura e fala são bastante suaves. Quando estamos próximos dessas pessoas, nos sentimos felizes e confortáveis. Ficamos muito satisfeitos quando vamos a um lugar onde a frequência das vibrações é semelhante à das nossas. Quando alguém com uma aura ruim adentra um recinto, imediatamente as pessoas ficam bastante agitadas e inquietas. Isso ocorre porque as vibrações da pessoa que chega são baixas e pesadas. Ou seja, ela é rancorosa, encontra-se sob influências demoníacas e sua carga kármica é pesada. Essa pessoa está mais carregada de energia yin, negativa, enquanto a energia que prevalece em nós é yang, positiva. Daí a incompatibilidade. Por consequente, ficamos agitados e inquietos. Nem todos os lugares deste planeta vibram com a mesma frequência. Metais de diferentes densidades estão distribuídos pelo mundo. Portanto, há locais que provocam desconforto em pessoas não dadas à prática espiritual. Mas, para o verdadeiro praticante, todo lugar é o paraíso. Qualquer lugar é a Terra Santa. No entanto, é mais fácil falar do que fazer. Quantas pessoas realmente conseguem atingir esse nível? A atmosfera de desarmonia pode ser percebida até por pessoas do senso comum, que não cultivam o lado espiritual. Só não conseguem percebê-la as pessoas muito rasas, muito pouco instruídas ou tão insensíveis quanto uma pedra. Quanto mais uma pessoa avança na prática espiritual, mais aguça a sua sensibilidade e quando finalmente atinge um nível mais alto, passa a não fazer distinção de lugar. Todos os lugares são iguais para ela.
somos influenciados por vibrações de todas as pessoas que nos cercam. Se a aura dessas pessoas for tranquila, a tendência é nos tornarmos mais tranquilos. Se for agitada, também ficaremos agitados. Frequentemente ouvimos falar que os santos assumem o karma das pessoas porque podem atrair para si as mais influências ou vibrações geradas por pessoas, que são os karmas, trocando essas vibrações por outras mais elevadas. Utilizando o poder adquirido com a prática espiritual, eles podem rapidamente limpar esse karma. O tempo necessário para realizar essa limpeza depende da carga kármica que coletaram. Entretanto, antes de limpar o karma, eles podem sofrer suas influências, contraindo doenças, sofrendo calúnias ou até mesmo sendo assassinados. Exemplo disso foi Jesus Cristo, crucificado por assumir o karma de seres sencientes. No caso de Shakyamuni Buda, podemos não ter ouvido que ele assumiu o karma das pessoas, mas está registado nas escrituras. Um homem matou 99 pessoas e estava prestes a assassinar Buda também. Mas em vez de matá-lo, foi salvo por ele e acabou se tornando um Arhat, que significa santo liberto. Se Buda não assumisse o karma desse homem, o que ocorreria com o karma que ele acumulou matando 99 pessoas? Não obstante o fato de haver matado tantas pessoas, ele se tornou santo. Isto não contraria a lei da causa e do efeito? Não, porque Shakyamuni Buda tinha méritos imensos e graças infinitas, o que bastava para limpar todo o karma daquele homem. Não que ele tenha ficado isento de retribuição kármica. A questão é que Shakyamuni Buda assumiu o karma dele. É por este motivo que, desde sempre, qualquer pessoa que deseje se libertar deve primeiramente encontrar grandes mestres. Sendo novatos na prática espiritual, é muito difícil pagar um karma tão pesado, confiando tão somente na nossa própria capacidade. Os grandes mestres acumularam preciosas bênçãos através da prática espiritual em várias vidas. Enquanto nos mostram o caminho, podem carregar nosso fardo, porque têm poder suficiente para isto. Os seres humanos têm o poder humano, e os que se dedicam à prática espiritual têm o poder espiritual. Ainda que este poder seja indistinguível para nós, é de uma grandeza infinita, e nenhum poder físico se compara a ele. Você já ouviu falar que as suas 5 gerações serão elevadas depois de você ser iniciado por mim? É esse poder espiritual que os eleva. Por isso, o poder advindo da prática espiritual tem valor incalculável. Não pode ser comparado e tampouco confiscado por nenhuma autoridade, por mais alta que seja. Às vezes, dependendo do lugar onde dou palestras, sinto-me bem e consigo falar com naturalidade. E outras vezes sinto-me oprimida, cansada e não consigo falar. O mesmo ocorre quando realizo a iniciação. Às vezes, a iniciação flui sem problemas e outras vezes sinto-me como a desfalecer. Isso se deve ao facto das vibrações das pessoas presentes nas palestras ou na iniciação serem diferentes. A vibração de cada um chama-se karma, o que, na realidade, gera essa diferença nas vibrações. Elas são criadas de acordo com a lei do karma e têm relação com o karma que acumulamos nas nossas vidas passadas. No começo, nós éramos todos santos e iluminados. Jesus Cristo também disse que somos todos filhos de Deus. Então, por que alguns são tão ricos e outros tão pobres, alguns tão inteligentes e outros tão obtusos, alguns tão bondosos e outros tão perversos? A primeira razão para isto é que, embora originalmente sejamos santos e iluminados, degradamo-nos enquanto vivemos neste mundo de ilusão e nos esquecemos em grande parte da nossa sabedoria. A segunda é que somos influenciados pelas situações externas. Este mundo é diferente das dimensões mais elevadas. Os reinos superiores ajudam-nos a progredir espiritualmente, tornando-nos mais nobres e tranquilos. No entanto, as situações neste mundo podem facilmente fazer-nos regredir, tornando-nos tolos e malevolentes. No paraíso celestial, teremos o que bem entender sem o menor sofrimento, enquanto neste mundo precisamos lutar pela sobrevivência. Até Shakyamuni Buda precisou mendigar por comida, ou se valer de coisas deste mundo para sobreviver.
Este é um mundo tangível, com formas. E há discriminações. Há coisas do tipo quente e frio, belo e feio, homem e mulher. Este mundo é diferente do paraíso celestial, que é um mundo intangível, sem formas ou discriminação. Por isso, quando vimos para este mundo, nos tornamos seres sencientes, inclinados para os aspectos externos. Quando vemos comida, pensamos em comê-la. Quando vemos algum objeto, surgem sentimentos de simpatia ou aversão. Como nossa mente está constantemente ocupada com coisas de que gostamos, nossa grande sabedoria acaba sendo deixada de lado. Assim, ficamos cada vez mais distantes do poder supremo do universo e nos tornamos seres solitários. Originalmente, todas as coisas pertencem a nós, mas, como pensamos apenas nas coisas que gostamos, inconscientemente nos fechamos em um pequeno território. Passamos da condição de entidade despojada de qualquer tipo de discriminação. No paraíso celestial todos têm o mesmo corpo dourado e não há diferença de género como masculino e feminino, para a condição de seres repletos de diferenciações. Como amamos somente algumas coisas ou pessoas, acabamos por nos afastar do poder onipotente do universo. Nosso poder enfraquece e em pouco tempo esvai-se completamente. Por exemplo, uma pessoa que mora no meio do rio Ganges e vive cercada de água tem a seu dispor uma reserva inesgotável do precioso líquido. Agora suponhamos que essa pessoa seja atraída por algo que se encontra na margem do rio. Ela vai sair do Ganges e irá atrás daquilo que a atraiu. Fascinada demais com a situação, esquece o caminho de volta e quando tem sede, tudo o que vê são pequenas fontes, que evidentemente não bastam para saciar a sua sede. Em outras palavras, nossa fraqueza aumenta na mesma medida em que a nossa sabedoria diminui. Quando não temos sabedoria suficiente, tendemos à avareza. A insegurança gera em nós o desejo de possuir mais e mais coisas, e daí surgem a ira, a cobiça, a ambição. Esses pensamentos formam um campo magnético especial que nos envolve. Uma vez que a situação de cada pessoa é diferente, seu campo magnético também é diferente. Como os semelhantes se atraem, pessoas avarentas ou que se perturbam com facilidade irão naturalmente atrair mais avareza e perturbação para os seus campos magnéticos. Da mesma forma, pessoas mais suaves irão atrair situações mais suaves. Essa é a causa dos chamados obstáculos kármicos. Com frequência, vemos pessoas que só geram confusão em tudo o que fazem. Isso acontece porque seu campo magnético sempre atrai poder destrutivo ou uma energia prejudicial, uma energia insensata ou uma energia maligna. Elas simplesmente não conseguem atrair para si a grande sabedoria. Outras pessoas têm fortíssimos instintos animais, também por conta do seu campo magnético. Podemos dizer que seus hábitos adquiridos vida após vida não foram corrigidos. Quando o nosso campo magnético melhora, é sinal de que a nossa ascensão está começando. O tempo necessário para a retificação depende do grau de pureza do nosso coração. Dizem as Escrituras e o Tao Te Ching que devemos ter o coração de uma criança se quisermos voltar ao reino dos céus. Não é fácil mudar nossos hábitos ou campos magnéticos. Definitivamente, não se consegue isto empregando métodos que consistem na prática de yoga ou exercícios respiratórios. Como o desenvolvimento dos hábitos é controlado pela mente, devemos mudar a mente antes de mudar os hábitos. Métodos que contemplam o plexo solar, os ossos, a água ou a respiração não bastam. Apenas o método Kuan Yin de contemplação da luz interior e do som interior é definitivo. Este som é o som de Deus, o som da nossa natureza original, que existia antes mesmo da criação da primeira partícula do universo. Este som é o som que transcende este mundo e, portanto, inaudível para os seres humanos comuns. No entanto, todos os seres sencientes conseguem ouvi-lo, cada qual a seu modo e de acordo com o nível em que se encontram. Tudo no universo vibra e tem seu som, inclusive as pedras. Mas esses sons são sutis demais para serem captados pelo ouvido humano. A única forma de escutá-los é usando nossa sabedoria. Por isso usamos a expressão contemplar o som, em vez de escutar o som. Agora, se todos os seres sencientes possuem esse som e sabedoria, por que não podem contemplar esse som?
porque não possuem a chave e não sabem onde o som se encontra. Portanto, em primeiro lugar, devemos encontrar um mestre que possa abrir a porta para nós. Por que esse som é tão importante? Porque ele liga tudo quanto existe no universo. Todos os reinos, dos mais elevados aos mais inferiores, estão interligados por esse som. Acabámos de afirmar, instantes atrás, que as vibrações de certas pessoas são incompatíveis com as de outras. Daí a dificuldade de adaptação entre elas. Pela mesma razão, nossas vibrações não se afinam com a dos animais ou de certos lugares e por isso encontramos dificuldade de conviver com os animais e de morar nesses lugares. Isso não significa, no entanto, que uma pessoa é mais elevada do que nós por conseguir morar nesses lugares. Pelo contrário, o mais provável é que as suas vibrações sejam muito baixas ou próximas das dos animais e por esse motivo elas nada sentem. Porcos e sapos podem viver tranquilamente na imundice e isso ilustra perfeitamente bem porque algumas pessoas podem viver felizes em lugares deploráveis. A aura dessas pessoas se afinam com esses lugares, ao passo que nossas vibrações mais nobres e elevadas não conseguem se ajustar a essas vibrações inferiores. Portanto, não conseguimos viver em locais assim, mas isso não significa que porcos e sapos sejam melhores do que nós. Em síntese, pessoas de bem sempre encontram dificuldade de conviver com pessoas maldosas. Se alguém quiser mudar o seu destino, deve recorrer a esse som mais elevado. Neste momento, dispomos apenas de uma pequena parte desse som e ainda por cima repleta de ruído. E é por esta razão que estamos vivendo neste mundo precário, juntamente com os animais. Afinal de contas, pássaros de um mesmo bando voam juntos. No entanto, há um som que engloba todos os seres sencientes. Trata-se do som divino, o som da natureza original. Contemplando esse som, podemos elevar nossas vibrações e nível espiritual. Por fora, pode parecer que não mudamos nada, mas nosso corpo emitirá luz. Todos irão gostar de ouvir nossas palestras e será fácil salvar as pessoas, porque nossas vibrações se tornam mais suaves, relaxando a mente das pessoas, levando-as à libertação. Suas vibrações são envolvidas pelas nossas. Transmitimos a elas boas vibrações que irão dissolver suas más vibrações. Quando o sangue de um paciente precisa ser depurado, os médicos substituem o sangue ruim pelo sangue bom para livrá-lo das substâncias nocivas. Quando a água armazenada em um balde está suja, jogamos essa água fora para enchê-lo novamente com água limpa. No entanto, antes que nossas vibrações sejam boas o suficiente, não podemos trocá-las pelas más vibrações de outras pessoas, senão o resultado será desastroso. Antes disso, devemos nos voltar para a prática espiritual se quisermos libertar os seres sencientes. Há pouco dissemos que todas as coisas no universo têm som e que todas as coisas são criadas por esse som. No Tao Te Ching emprega-se a expressão nome ou Tao para se referir ao som. Lao Tse disse: o caminho de que se pode falar não é o caminho constante. O nome que pode ser nomeado não é o nome constante. O iluminado foi o início do céu e da terra. O nomeado foi a mãe de todas as criaturas. Esse nome, ou Tao, se refere a esse som ou vibração. Talvez na China antiga o uso fosse diferente, mas o significado equivalente. Acho que vocês conseguem entender isto. Tudo no universo nasce desse nome ou som. Todos somos parte dele. Mas, como seres humanos, detemos sua parte mais alta e somos os mais apropriados a possuir o todo. Os animais não são elevados ao ponto de deter a totalidade desse som. Através da prática desse som, podemos nos elevar de modo incessante, entrar em sintonia com sons mais elevados, até possuirmos esse som por completo. E assim, seremos capazes de lidar com todos os seres sencientes do universo. Como todos os seres sencientes são parte desse som, que nós possuímos em totalidade, todo lugar é a Terra Santa. Todas as pessoas são santas e todos os seres sencientes têm a natureza divina. Apenas nesse instante é que realmente atingimos a verdadeira compreensão. Até que esse estádio não chegue, tudo o que temos não passa de boatos e lendas. Não conseguimos distinguir o verdadeiro do falso.
Ter uma experiência pessoal é diferente de ler as escrituras ou ouvir relatos de experiências alheias. Lemos as experiências de outras pessoas quando abrimos as escrituras. Praticando o método Kuan Yin, teremos nossas próprias experiências. Poderemos compará-las com o que está registado nas escrituras e confirmar se estamos tendo as mesmas experiências que os antigos tiveram. Às vezes ocorre de a nossa experiência ser até mais elevada do que a deles. Isso não significa que somos superiores a eles, mas que o seu nível espiritual poderia não ser tão elevado quando escreveram sua experiência. Portanto, pode ser que o nosso nível hoje seja ligeiramente mais alto do que o deles na época. Devemos saber o quanto esse som é poderoso. Todos os seres sencientes têm essa vibração ou som e nos influenciamos mutuamente. Este mundo é diferente do paraíso, no sentido de que aqui temos animais, pessoas más, boas, nervosas, calmas, felizes e miseráveis. É um misto de diferentes atmosferas, o que torna muito difícil praticar com uma mente tranquila nesse estado de confusão. Há sempre muitos obstáculos ou influências negativas nos atrapalhando. Mas, se insistirmos em praticar com concentração, faremos progresso muito rapidamente. Muitos seres celestiais gostam de encarar como seres humanos, porque este corpo físico é essencial para a prática espiritual. Não raro pensamos que este corpo é inútil, mas sem ele não podemos levar a prática espiritual a efeito. Este corpo é muito precioso. Devemos zelar por ele, ingerir nutrientes em quantidades adequadas para mantê-lo sem incorrer na gula, protegê-lo do frio, calor, cansaço e estresse excessivos. O ascetismo não é bom, pois equivale a nos castigar, o que é o maior dos pecados. Somos os santos do passado, do presente e do futuro. Devemos nos respeitar. Como podemos nos punir com práticas ascéticas? Vale ressaltar que é diferente se a situação for realmente inevitável. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar que quando eu praticava no Himalaia, minha dieta era composta apenas de vegetais crus, por causa da altitude. O ar rarefeito e a temperatura e a pressão atmosférica muito baixas dificultavam o preparo de arroz ou legumes. Era muito mais fácil comer vegetais crus. Tudo o que eu precisava fazer era lavá-los no rio Ganges, botar um pouco de sal e ingeri-los. Eu não optei por praticar o ascetismo. Uma vez pratiquei em regime de reclusão em um templo das montanhas de Formosa e lá participei de um retiro de verão que durou 3 meses. Todos os dias eu comia somente arroz mal cozido com sementes de gergelim e sal e bebia um pouco de água. Ninguém cuidava de mim nesse período. Se eu fosse ao mercado todos os dias para comprar verduras, que espécie de retiro seria esse? Um retiro de verduras? Risos. O povo riu-se, né? Foi a circunstância que me obrigou a fazer essa dieta. Eu comia o que conseguia encontrar. Definitivamente eu não estava praticando o ascetismo de propósito. O ascetismo não pode transformar uma pessoa em santa, mas sim em uma pessoa mais amarga. Nossa vida já é amarga o bastante. Por que praticarmos o ascetismo? Para nos tornarmos santos e iluminados, devemos praticar o método Kuan Yin e contemplar esse som primordial com a nossa sabedoria. Esse som cria todas as coisas do universo. É o poder infinito e a sabedoria suprema do universo. No que mais poderíamos basear nossa prática espiritual, senão neste poder infinito e nesta sabedoria sem par? Porque deveríamos depender deste pequeno e obscuro abdômen, o plexo solar, ou da nossa efêmera respiração? Que importância tem o facto do nosso corpo se mover ligeiramente durante a meditação? Como poderíamos praticar se pararmos de respirar quando morremos? Se praticamos espiritualmente com esse poder infinito, não interessa se o nosso corpo se move um pouco ou mesmo se é ferido. Já que o nosso próprio mestre estabeleceu uma conexão com esse som, ele foi libertado e não tem mais nenhuma relação com o corpo. E por isso, naturalmente, podemos continuar a praticar. Ele continuará cuidando das nossas vidas e ajudando-nos a evoluir. Por isso, não podemos nos basear em outra coisa, a não ser nesse som mais elevado, mais original e mais puro. Esse som já existia antes de termos uma existência definida e antes de qualquer coisa existisse no universo. E mesmo que os 3 reinos fossem destruídos, o som continuaria existindo.
Somente confiando nesse poder eterno é que podemos prosseguir na prática espiritual e atingir o estado de existência eterna. Se uma pessoa confia na respiração efêmera, ela só pode atingir o nível efêmero. No Surangama Sutra, Shakyamuni Buda disse que todos os demais métodos de prática espiritual não passam de métodos temporários e fugazes. Apenas o Kuan Yin é o método mais correto, eterno e definitivo de prática espiritual. Vamos concordar com Buda depois de praticá-lo. Na Bíblia está escrito que, no princípio, era o Verbo, som, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, o som, e nada havia que não tivesse sido feito por ele, o som. Isto no livro de João, capítulo 1, 1:4. O Tao Te Ching fala quase a mesma coisa. Lao Tse afirmou: o caminho de que se não pode falar é o caminho constante. O nome que pode ser nomeado não é o nome constante. O iluminado foi o início do céu e da terra. O nomeado foi a mãe de todas as criaturas. Quando este nome que não podia ser nomeado surgiu, nasceu o universo e tudo o que nele há. O Upanishad, a escritura hindu mais famosa, também menciona que no princípio era o Verbo. Esse som pré-existia à criação. Quando esse som passou a existir, tudo começou a existir. Esse som é Deus. Esse som é a criação. Todos falam da mesma coisa, porque em última análise, Shakyamuni, Buda, Lao Tse, a Bíblia, o hinduísmo e o islamismo, todos pregam a mesma doutrina. Depois de praticar o método Kuan Yin, podemos entender as escrituras ao estudá-las. Quando atingirmos a grande iluminação, entenderemos que no fundo todas as escrituras falam sobre uma única coisa. Muita luz para todos! Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!